Nós vamos, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 7. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 7. Ele tem por título aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, a tradição dos anciãos. Diz assim o Evangelho: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e câmaras. Interpelando os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos, não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, meus irmãos, aqui nessa passagem nós temos uma situação bem interessante. É uma situação que nós algumas vezes vivenciamos, tradições, situações que estão relacionadas com a religião, mas que não são de origem bíblica. São coisas que as pessoas vão agregando à tradição da igreja. Então, nessa situação específica, nós vamos observar, inclusive, quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, o milagre da multiplicação, o milagre da transformação da água em vinho, que havia ali na casa daquele casal, daquelas pessoas que iriam contrair as núpcias, daquele jovem casal, aquelas talhas onde eram colocadas água, em torno de 60 litros de água, eram umas 3 ou 4 talhas, e aquelas talhas elas eram usadas justamente para este fim que nós estamos vendo aqui, para que as pessoas fizessem as suas purificações, lavar a mão, lavar os pés, eles lavavam. Isso não é lavar na hora que suja, entende? Não é pegar as coisas que estão na pia, que já se usou, e lavar, não. Eles lavavam mesmo depois de lavadas. Todas as vezes que eles iam fazer a refeição, eles lavavam novamente um copo, novamente o prato, novamente as coisas, e faziam essas purificações, não buscando a questão da higiene em si, como nós fazemos hoje. Jesus não está indo de encontro a essa tradição no sentido de que era desnecessária a higiene, mas nós vamos ver por que é que Jesus vai criticar essa ação desses discípulos, desses fariseus e publicanos. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, Jesus está criticando a atitude desses judeus, porque esta atitude, ela tinha como intuito purificá-los espiritualmente da sujeira das pessoas do mundo. Então, quando você chega da rua, você ter contato com as pessoas. Então, aquelas pessoas são imundas, são pessoas sujas, são pessoas que não são como você, que é um religioso. Você pode ter tido um contato involuntário com uma pessoa desta, que não tem uma vida
naquele processo de santificação e tudo, e por conta disso você chega sujo em casa. Então você precisa lavar as suas mãos, você precisa lavar os seus pés, você precisa lavar os utensílios que você vai tomar a refeição. Então é uma lavagem cerimonial, não descrita nas Escrituras. Era algo que revelava, na verdade, a relação que aqueles homens tinham com o seu próximo. Vocês entendem? Não é como nós temos hoje o hábito, criado a duras penas, de chegar em casa, lavar as mãos, fazer asepsia com álcool, que realmente é uma coisa que no passado dava às pessoas uma certa repugnância. Você vê, por exemplo, isso a gente viu muito na política, quando faziam aquelas piadas sobre o político, o político apertava a mão da pessoa e já vinha alguém com uma toalhinha, um lenço umedecido para tirar, para botar um álcool na mão daquele político, porque ele apertar a mão de um pobre. Então, o sentimento é mais ou menos este. Aqueles homens se achavam tão bons que eles não podiam se contaminar com as coisas do mundo, com as outras pessoas, e por isso eles faziam essas purificações. E estavam criticando os discípulos de Jesus, porque eles estavam ali tomando a sua refeição sem este cerimonial, sem esta purificação, sem esta limpeza. Eram homens rudes, eram pescadores, alguns tinham uma profissão um pouco mais bem colocada dentro da sociedade, tinha médico, tinha um outro que era cobrador de impostos, tinham outras situações ali, mas na grande maioria eram pescadores, pessoas rudes, pessoas que estavam ali no seu ambiente de trabalho, de repente tomavam a sua refeição no meio daquelas redes na beira da praia, sem seguir esses rituais de purificação. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente entender, porque nós precisamos olhar sempre para o que nós estamos fazendo e da forma que nós estamos fazendo. Se nós estamos seguindo o ensinamento da Escritura, ou se as coisas que nós estamos fazendo, elas se dão por tradição, por alguém que achou que deveria tomar uma determinada postura e nós a partir dali seguimos aquele ensinamento. Então, vamos ver como é que Jesus continua o seu discurso. Então, em vão me adoram, ensinando, versículo de número 7, doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai, a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, Jesus agora diz, pronto, vamos tratar desse assunto, vamos agora colocar as cartas na mesa, vamos discutir essa tradição de vocês. Então, o que acontecia? As pessoas tinham lá os seus pais, e a lei, ela obrigava as pessoas a honrarem os seus pais, a cuidar dos seus pais. E aí o cidadão dizia, não, mas o que eu posso dar para o meu pai de ajuda, eu vou dar no templo, eu vou dar de oferta, E os fariseus, que recebiam essas ofertas, o que é que eles diziam? Não, se você vai dar para Deus, é muito mais importante do que você dá aos seus pais, então você está desobrigado de atender os seus pais nas suas necessidades. Ou seja, para o seu próprio benefício,
eles criaram essa tradição de que os homens, ofertando para a igreja, poderiam negligenciar a ajuda aos seus pais. Nossa, mas parece uma coisa lá dos fariseus, não é? Não. Os irmãos que já foram de igrejas que têm muito apego a ofertas, né, a dinheiro, sabem que às vezes a pessoa deixa de ajudar a própria família para dar o dinheiro aos pastores, aos sacerdotes, pessoas que, querendo se mostrar muitas vezes santas, puras, deixam as suas heranças para a igreja e não para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Parece, meus irmãos, uma coisa bonita, na verdade é um ato hipócrita. As pessoas querem conquistar, na verdade, um status de santidade, indo de encontro à própria palavra de Deus. Por isso que nós sempre falamos para os irmãos o seguinte: nós devemos guardar o dia do Senhor. É muito importante guardar o domingo. É muito importante nós estarmos na igreja no domingo. Nós temos duas reuniões, uma pela manhã e uma pela tarde, finalzinho da tarde, início da noite, duas reuniões. Mas não é só vir à igreja, é nos guardarmos de fazermos atividades que são boas, que são lícitas durante a semana, atividades recreativas, um passeio no parque, não é? Uma ida ao parquinho, não é? Um cinema. Isso é algo lícito que você vai fazer durante a semana, mas no domingo não pode. Nós não podemos fazer, porque o domingo é o dia do Senhor. Não podemos, meus irmãos, trabalhar aos domingos. Podemos fazer isso de segunda a sábado, mas no domingo nós precisamos descansar, porque Deus criou o mundo e descansou. Nós precisamos repousar, precisamos parar e meditar na palavra de Deus. No entanto, se nós tivermos no nosso caminho pessoas que precisem da nossa ajuda, situações que precisam ser resolvidas de forma imediata, não podemos negligenciar um mandamento pelo outro, porque o primeiro mandamento diz o quê? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu ser. E o outro mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso Jesus, num dia de sábado, na casa de um fariseu, durante uma refeição, ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Porque ali diante dele estava uma pessoa enferma. E Jesus curou aquele homem. E muitos o criticaram, dizendo que ele não poderia fazer uma ação de misericórdia no sábado. E Jesus disse: mas vocês desatam o nó e libertam seus animais para irem pastar. E se uma jumenta, se um boi cai em um buraco, vocês tiram, mas não querem fazer o bem para o próximo. Então nós não podemos anular uma coisa pela outra. Domingo é o dia do Senhor, e a gente percebe a falta do irmão, liga para o celular: onde é que o irmão está? Missionário, eu tive que vir às pressas para o hospital trazer para o vizinho. Desculpe, não pude avisar a tempo, e eu estou aqui tomando as providências para que o meu vizinho seja atendido. É este, meus irmãos, o culto ao Senhor. É esta a verdadeira adoração. Não esta tradição aqui destes fariseus, de lavar copos, de lavar as mãos, de criticar os outros. É isso que Jesus está dizendo. Eram homens que faziam todas essas coisas, mas não observavam os preceitos da lei. Jesus continua no versículo 14: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi todos e entendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão,
os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E por que os discípulos o interrogaram? Porque os discípulos, sendo eles judeus, eles também acreditavam nessas mesmas tradições. O que é que Jesus quer dizer com o que vem de fora para o homem não contamina, mas aquilo que sai? E Jesus vai acudir no versículo de número 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, vejam só que palavra bendita e maravilhosa esta palavra de Jesus, libertando os homens dessas falsas tradições, dessas coisas que a gente cria para tentar ajudar a Deus, esses fardos que nós carregamos na nossa vida, que não fazem parte do ensinamento das Escrituras Sagradas. Principalmente, meus irmãos, Jesus está falando também da questão dietética, da questão alimentar. Vejam a observação que Marcos faz. Quando Jesus diz estas palavras, ele está dizendo que todo alimento agora é puro. Talvez para nós não seja novidade, mas para aqueles homens existiam regras rígidas na preparação dos alimentos, no sacrifício dos animais, na espécie de animal ou de crustáceo que eles iriam comer. Existiam regras muito rígidas. Eles não comiam a carne de porco, não comiam animais com casca, com casco, não comiam camarão, caranguejo, animais crustáceos, eles não comiam determinados tipos de peixe, e mesmo os animais que eles comiam precisavam passar por um rigoroso processo na matança, na divisão da sua carne e também na preparação das suas vísceras. Então havia muitas regras que eram impostas para que eles purificassem a sua alma e o seu coração. Vejam só, Jesus está dizendo: meu irmão, minha irmã, não é comida que contamina a gente. Eu falo lá no Parque dos Faróis, né? Que eu cheguei na igreja e algumas pessoas diziam assim: eu estava no calçadão, já crente, e eu gostava de comer acarajé. Gosto hoje, mas não posso, por causa do refluxo. Mas eu comia 1, 2, 3, até 4 acarajés, quando o dinheiro dava. E estava eu lá comendo acarajé, e o irmão disse: você come acarajé? Isso é uma comida oferecida aos ídolos. Isto é uma comida preparada por pessoas que são de religiões satânicas. Foi isso que eu ouvi. E fiquei muito triste, porque eu gostava muito do acarajé. Mas, meus irmãos, quando eu recebi esta palavra, tive esse entendimento de que, de fato, essas coisas, elas não são impuras em si. O que é que a pessoa imagina, segundo a tradição? Uma tradição, muitas vezes, não da nossa denominação, mas de outras denominações. E se a pessoa que preparou aquele acarajé, que é feito com feijão fradinho, amassado e apilado, coloca-se ali o camarão, coloca-se ali o vinagrete, o vatapá, o caruru,
que de repente as entidades diabólicas vão estar entrando na pessoa através daquele alimento. Jesus explicou de forma bem clara: a comida vai entrar pela boca, vai passar pelo intestino e vai para o lugar devido, ou para a areia lá, que só cabe em terra. Quem tem a privada vai para dentro da privada, quem tem o pinico vai para dentro do pinico. É exatamente para onde vai a comida. Do jeito que ela entra, vai ser processada pelo organismo e vai sair como fezes. Isto não contamina o homem. Jesus está falando não com a comida estragada, mas de um pão, de um peixe, mel, uma sopa, não é, de mão de vaca. É isso que Jesus está dizendo. Nada disso vai contaminar o homem, mas o que vai verdadeiramente contaminar o homem é exatamente aquilo que vai sair do seu coração, é aquilo que entra no seu coração. Jesus, ele vai, a partir daquele momento, declarar todos os alimentos como puros. Os irmãos vão perceber isso com um pouco mais de clareza quando Pedro, já no seu ministério apostólico, na casa de um tal Simão Curtidor, recebe a visita, uma visão, não é? No momento que ele está aguardando o almoço, está ali esperando a hora da refeição, e ele vai descansar um pouco, e naquele momento de sono, ele vê, como numa visão, um lençol descendo do céu. Pedro era um bom judeu, Pedro não comia determinadas coisas, e aquele lençol se abre com todo tipo de animais, e a voz diz: Pedro, mata e come. E Pedro responde 3 vezes: nunca, Senhor, nada impuro entrou na minha boca. E a voz responde para Pedro: não consideres impuro aquilo que Deus santificou. E aí havia 2 informações muito interessantes. Primeiro, esta que nós vemos Marcos repetindo: Jesus considerou, a partir deste momento, puros todos os alimentos. Mas como Pedro era um bom judeu, ele só pregava o evangelho para os judeus, não pregava para os gentios. E um anjo havia visitado um cidadão e havia dito a ele que as suas esmolas, que as suas boas obras haviam chegado a Deus. O nome desse cidadão era Cornélio, ele não era judeu. E o anjo disse: vá na rua tal, na casa de um cidadão chamado Simão Curtidor, e lá você vai encontrar Pedro. Chama a ele aqui. E ele manda chamar Pedro. E o cidadão bate na porta da casa de Simão, e o anjo avisa Pedro: vá, não temas. E Pedro vai com aqueles homens. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele prega o evangelho, e aqueles homens, mulheres e crianças se convertem. E Pedro viu de fato que não pode considerar as pessoas sujas, impuras ou indignas, porque Deus santificou, através do nome de Jesus, todos aqueles que Ele chamou para este ministério, para essa nova vida. Então Jesus, Ele está, meus irmãos, falando a respeito disso com seus discípulos, falando com aqueles homens e mulheres daquela multidão, e está dando esta lição para os fariseus, o que de fato nos impede de ter uma comunhão maior com o Senhor, de termos de fato na nossa vida pureza, não observarmos as Escrituras. Percebam, os irmãos, a nossa congregação. Temos aqui os bancos, as paredes estão pintadas, mas evitamos qualquer simbologia, qualquer objeto que tire a atenção dos irmãos.
Porque o motivo de nós estarmos aqui é podermos adorar ao Deus invisível, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós cantamos nos nossos hinos que nem Adão chegou a ver antes mesmo de pecar. Ou seja, a adoração, a comunhão, esse processo de santificação são exercícios espirituais. A igreja não pode criar nada que interfira entre o nosso Deus e o seu povo. Precisamos, sim, criar uma boa tradição, a tradição de se observar as Escrituras Sagradas. Isso sim, esta sim é uma boa tradição. E nós vemos, meus irmãos, não é difícil que nós vemos isso. Por isso que muitas vezes nós somos criticados. Nos nossos cultos, nós tentamos buscar o máximo de pureza das Escrituras, seguindo os conceitos que são colocados na Escritura Sagrada. O povo de Deus reunido, cantando louvores bíblicos, invocando a Deus através do nome de Jesus. Não um sacerdote aqui à frente que interceda pelo povo, mas que juntamente com o povo eleva a sua voz em adoração e ministra a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus fale as mentes e os corações. Esta é a boa tradição, a tradição de nós seguirmos o ensinamento das Escrituras, de seguirmos a simplicidade do Evangelho. Precisamos, meus irmãos, aprender isto com Jesus Cristo. Por isso que, infelizmente, quando alguns irmãos saem e precisam, mudar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, nós vamos buscar uma igreja presbiteriana, obviamente. Na ausência de uma igreja presbiteriana, uma igreja genuinamente evangélica, que siga realmente o ensinamento das Escrituras. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós chegamos numa igreja e percebemos tantas tradições, tantas formas de se tentar atrair a atenção das pessoas, cultos que muitas vezes parecem festas, salões de festa, onde as pessoas literalmente dançam, as pessoas pulam, um fala, o outro fala, o outro fala, e ninguém entende nada. Quantas vezes, meus irmãos, nós chegamos em determinados ambientes e as pessoas têm ali tradições, do jeito de se vestir, que muitas vezes vai de encontro ao que nós temos no nosso país, a forma de se vestir do brasileiro típico. Não a forma indecente, mas se vestir de forma decente. Nós temos no nosso país, as mulheres, elas usam calças, não necessariamente como os homens. Existe a calça feminina, existe a calça masculina. Os homens, da mesma forma, têm as suas vestimentas características. Mas muitas vezes nós chegamos em algumas igrejas, existem tradições até no jeito de se vestir, tradições no jeito de falar, tradições na forma de cultuar a Deus. E nós muitas vezes nos sentimos como peixes fora d'água. É isto, meus irmãos, que Jesus está ensinando para evitarmos. Essa tradição que muitas vezes faz com que as pessoas na igreja pareçam tão santas, tão cheias do Espírito, que dá, meus irmãos, a impressão de que aquelas pessoas estão, na verdade, tendo uma experiência esotérica, mística, como se um anjo ou alguma entidade sussurrasse no seu ouvido, fazendo com que ela tivesse todo aquele comportamento exótico.
E nós muitas vezes nos assustamos, tomamos susto. Às vezes a pessoa que está falando à frente, como se incorporasse alguma coisa, começa a bufar, começa a correr de um lado para o outro, começa a gesticular, começa a mudar a voz, começa a engrossar a voz, e de repente a euforia toma conta do público e as pessoas começam de lá também a responder de forma estranha. Que tradição, meus irmãos, esquisita. E muitas vezes nós somos privados de estarmos dominicalmente congregando, porque nós não temos encontrado no nosso bairro, próximo à nossa casa, uma igreja que siga de fato a verdadeira tradição, a tradição de seguir a Escritura, a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é sério nos dias de hoje. Isso é muito importante para nós recebermos e guardarmos no nosso coração essas palavras de Jesus. Muitas vezes nós estamos seguindo uma tradição que não é a tradição do povo de Deus. Nós temos agora, no mês de junho, problemas sérios, porque a maioria do que se come na rua está relacionada às festas juninas. E de repente o irmão compra um bolo de milho no supermercado e vem um outro crente: meu irmão, você vai comer isso? Isso é de São João. Disse: não, meu irmão, quem vai pagar sou eu, não é São João que vai pagar. Isso aí é das festas juninas. Não, meu irmão, isso é de milho, é feito de milho. E a gente tem até medo de fazer as coisas em casa, porque chega a pessoa: você vai comer isso nessa época? Não pode. Como não? Como não pode? Porque existe no nosso coração uma tradição de que a comida vai fazer com que de alguma forma, alguma contaminação espiritual vai entrar no nosso coração. E Paulo diz aos irmãos, dizendo o seguinte: comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, porque aquilo que nós recebemos com ações de graça, Deus abençoa. Pouco importa se a pessoa matou o boi e pensou numa entidade satânica, pouco importa, a carne continua sendo carne, e como está na mesa do crente, ele ora dizendo: Senhor, graças te dou por este alimento, porque é Deus o dono da vida. Tudo é de Cristo e Cristo é nosso. Não podemos também, meus irmãos, cair nesta tentação. Existem pessoas que comem de tudo, literalmente. Se nós veem, nesses tempos de pandemia, até sopa de morcego o povo faz. Eu não sabia que tomava sopa de morcego. Insetos repugnantes, as pessoas comem, se comem de tudo. Mas outras pessoas, meus irmãos, só comem legumes. Os chamados veganos só se alimentam de coisas que não são animais. E o que fazer nessa situação? Aí o que come carne vai zombar do que come legume, e o que come legume vai repugnar o que come carne. Está lá em Romanos capítulo 14. Cuidado, você que come carne, não cause escândalo para o que não come. E você que come legumes, não julgue ao que come carne, porque tanto de um como de outro é um mesmo Senhor, e nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso, meus irmãos, nós seguimos a orientação do Evangelho. Mas eu não poderia encerrar esse estudo sem dizer para os irmãos o seguinte: faça bom uso das Escrituras, bom uso deste ensinamento, mas nunca julgue o outro. Leve o outro ao conhecimento,
mas não julgue. É muito fácil para nós olhar essas liturgias exóticas e criticarmos, até em tom de zombaria. Mas nós devemos, meus irmãos, ter muito cuidado. Porque quando Cristo fala, principalmente a respeito dessas purificações dos judeus, considerando as pessoas como impuras, considerando aquelas companhias dos discípulos como pessoas de baixo escalão, pessoas medíocres que iriam ferir a sua santidade, reprovam aquele comportamento de não lavar as mãos. Quando nós julgamos o outro sem dar a eles o ensino da verdadeira Escritura, nós agimos também com os fariseus. Quando eu digo aos irmãos que quando nós não estamos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, nós devemos entrar nas igrejas procurando, de fato, a verdadeira adoração. Mas quando nós não encontramos, é melhor ficar com a boquinha fechada. Deixa lá o que você viu lá. Deixe aquelas pessoas aonde elas estão. Não é bom zombar, não é bom criticar de forma maliciosa. Muitas vezes é um vizinho nosso, coloca aquelas músicas daquele jeito que os irmãos já sabem. E aí, na porta de casa, o irmão, a irmã vai dar uma lição de Bíblia. E aquela pessoa vai se tornar o seu pior inimigo na rua. Não é para isso que serve o ensinamento de Deus. Jesus chama a multidão e dá a eles a informação da verdadeira purificação, do que de fato contamina o homem. Jesus chama os fariseus de hipócritas, mas ele era Jesus. Nós não somos. Por isso, nós precisamos ter muita cautela quando nós aplicamos estas verdades no nosso dia a dia, na nossa relação com estes irmãos. Aprendam, sigam, mas tenham cautela quando forem interagir com outras pessoas de religiões cristãs, principalmente neopentecostais e pentecostais. Se você é convidado a ir a uma igreja pentecostal, convite muitas vezes de uma pessoa amiga, vá, participe, respeite o ambiente, você é um convidado, mas não ultrapasse aquilo que você aprendeu a respeito de Jesus no Evangelho. E quando sair, não faça críticas. Lá não é a sua casa. Você precisa agir com respeito. E meus irmãos, quando nós somos convidados a ir, mesmo sendo igreja evangélica, onde nós sabemos que o culto não é respeitado, precisamos de forma jeitosa, com muito carinho, avisar a pessoa de que nós não podemos estar naquele ambiente. E mesmo em outras religiões, quando somos convidados, precisamos, com muito respeito, recusar convite, nunca com arrogância ou com desrespeito. Fazendo isto, meus irmãos, seguindo este ensinamento de Jesus, agindo com cautela, certamente que Deus há de nos visitar com a sua graça e com a sua misericórdia. Vamos, meus irmãos, orar?